Você ficaria em um relacionamento com alguém que já te traiu? Outra pergunta, você continuaria num relacionamento onde a pessoa não te traiu somente uma vez, traiu 2, 3 ou mais vezes? Você aceitaria continuar com alguém assim? Deixa aqui nos comentários se você aceitaria, e caso você não aceitaria, também coloca aqui o porquê você não aceitaria ficar com alguém que te traiu não somente uma vez, 2 ou 3 vezes. Hoje a nossa história fala de traição. A nossa amiga conta que ela foi traída mais de uma vez e ela insistiu, porém ela está cansada e está pedindo a nossa ajuda. Vamos ajudar ela, então não vou falar muito dessa vez também. Vamos para a história, que depois da história tem aquele comentáriozinho que a gente sempre deixa para ajudar, para apoiar. Talvez alguém está passando por isso neste momento, para conseguir ter um norte do que fazer. Nós sabemos que quando você está nesse momento, você fica perdido, não sabe o que fazer. Você ama a pessoa, mas ao mesmo tempo você quer deixar a pessoa porque você não suporta. Então, no finalzinho tem aquela opiniãozinha que eu deixo. Antes de começar a história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, ativa o sininho para receber notificação assim que o vídeo for postado, assim que tiver novo vídeo, você será notificado para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos para a história sem perder tempo. Vamos, que a história está muito boa mesmo. Então, fica até o final do vídeo que você vai saber como essa história termina. Sou casada há 7 anos. Temos um filho, um de 4 anos e o outro de 2 anos. Durante esse tempo todo, descobri várias traições do meu marido. A gente resolve, a coisa passa, mas ele volta a fazer sempre a mesma coisa. Só que no meio de tudo isso, ele sempre ficava chateado porque eu descobria as coisas que ele fazia. E como consequência, ele para de falar comigo por 7 dias ou mesmo 20. Acabo por não aguentar esse tempo todo e vou lá conversar com ele. Peço desculpas e as coisas voltam ao normal, só para não causar aquele ambiente pesado em casa devido às crianças. Mas já não estou aguentando mais. Assim, estamos há 1 mês e 4 dias sem conversarmos porque eu descobri de novo, e desta vez é a gravidez da amante, e ele jurou que não tinha mais nada. 1 mês e 4 dias sem conversar é muito para um relacionamento, para um casamento. É como se eu estivesse sozinha, dividindo a mesma casa, a mesma cama, e ele fica chateado porque eu sei. Assim, eu tenho de lhe pedir desculpas porque ele engravidou fora. Ela pergunta, assim, eu tenho que pedir desculpas porque ele engravidou fora? Estou cansada disso. Ele é muito orgulhoso, quer sempre que eu me redimo, mas não sei se farei isso. Acho melhor desistir de tudo e ir com as minhas crianças. Não sei se estou a agir mal. Peço ajuda e conselho, por favor. Me ajudem. A nossa colega diz para lhe ajudarem. Ela pede ajuda. Nós vimos muito bem na história, ou ouvimos também muito bem na história, ela nos contando que ela está em um casamento já faz 7 anos. E nesse casamento, o moço, o marido nesse caso, sempre trai ela. E toda vez que ela descobre, ele fica sempre na defensiva. Essa é a nossa história. É uma história bem triste mesmo, porque um casamento de 7 anos, a pessoa não merece viver 7 anos da sua vida de forma infeliz. Ninguém merece isso. Não desejamos nem para o nosso pior inimigo. E esses 7 anos que você passou lá da pessoa, você sempre sofreu, sempre foi aquela pessoa que tentava arrumar as coisas que não estavam boas, tentava recolher os cacos, tentava recolher o caco do corpo que já estava quebrado para manter a paz em casa, por causa dos filhos e tudo mais. Essa é a história da nossa amiga. Infelizmente, muitas pessoas, muitas mulheres estão na mesma situação que ela. Por isso que eu perguntei lá no início, você aceitaria ficar em um relacionamento onde já te traíram? Não uma vez, não 2 vezes, várias vezes. O que me chama a atenção nessa história é que, embora o marido esteja errado, embora o parceiro esteja errado, traindo ela, só que ele se coloca na defensiva, se faz de vítima, faz a esposa
achar que ele é a culpada das traições do cara. Você não é culpada das traições do seu companheiro. Ele te trai, não é porque você é ruim, não é porque você talvez é uma má esposa, é pelo caráter da pessoa. Não é porque a esposa não sabe cozinhar, não é porque a esposa não é mais bonita do mundo, é pelo caráter da pessoa. Ele é um cara sem caráter, não preza pela sua família, não é uma pessoa que valoriza a sua família. E essa coisa de você querer viver de aparência, de querer apaziguar em casa, você querer viver sofrendo, mas por causa dos filhos, por causa, sei lá, da família, você permanece em um relacionamento, isso não é saudável para você, porque enquanto você está segurando tudo, uma hora vai cair, e quando cair você vai se sentir como se fosse que você não tem vida, que você não vai conseguir, sabe, para reanimar, para voltar a viver, é totalmente diferente. Aqui a nossa amiga precisa se valorizar, ter amor próprio, porque isso não é amor próprio, porque a partir do momento que a pessoa cometeu o erro, a pessoa te traiu, engravidou fora e espera que você venha pedir desculpas porque você descobriu os erros da pessoa, você tá a viver para o outro, você tá a amar mais o outro do que a você mesmo, você tá valorizando o outro e você não tá se valorizando. Eu sempre digo, você tem valor, então não é porque ele que cometeu, você que tem que pedir desculpa. Pessoas que ficam na defensiva, eu já falei, cuidado com pessoas que ficam sempre na defensiva. Eles vão sempre justificar os seus erros, vão sempre te fazer pensar que você que está errada, que você que tem que procurar paz, porque quando ele foi te conquistar, não foi porque você que foi lá lhe procurar, enfim, ele insistiu, viu que em você a mulher que ele queria formar família, casaram 7 anos, tem 2 filhos, tem 2 bênçãos envolvidas nesse relacionamento. Se ele já sabia que ele era sem caráter, que era mulher e tudo mais, não poderia casar, não poderia formar uma família. A partir do momento que ele formou uma família, ele tinha que mudar o seu caráter. E mesmo ele casado, ele não mudou. E ficou sempre naquela coisa, né? Eu sou homem, eu posso trair, eu sou homem, eu posso ter todas as mulheres que eu quiser. Enquanto a outra fica sofrendo e sofrendo. E ela fica sempre acreditando nas desculpas dele, nas mentiras dele, porque ele é um cara mentiroso, totalmente mentiroso, fala que já não tá mais com a fulana, mesmo que não tá mais com a fulana, vai arrumar mais outra. E essa não fulana que não tá mais, acabou engravidando essa moça. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Até que ponto nós podemos aguentar, suportar para mantermos a paz na nossa casa? Até que ponto nós devemos suportar para manter a paz em casa, na nossa família, para manter a aparência de uma família estável, de uma família feliz? Até que ponto? Enquanto os filhos estão achando que a família tem paz, você está ali para baixo, caindo. No dia que você explodir, vai ser terrível. Porque você está carregando todo mundo. Essa família só está em pé porque você está ali, porque ele nem se importa com a família. Ele tá ali, se ele se importasse com a família, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Ele te ama, mas ele não te respeita. Ele te ama, mas ele não te valoriza. E ele fica assim, tipo, ele é que tem que me procurar, ele é que tem que me pedir desculpa, quem lhe mandou mexer nas minhas coisas. Ainda fica mais na defensiva, ainda te faz mais passar por uma esposa errada. Por que ela fica mexendo no meu celular? Por que ela fica mexendo nas minhas coisas? São minhas coisas, sou homem, ela não pode controlar minhas coisas. Ele fica ali na defensiva, não tá certo. Muita gente está passando por esse relacionamento hoje em dia. Muita gente está passando por isso. Traição é perdoável ou não? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. A traição é perdoável ou não? E quando é mais de uma vez, a gente segue perdoando ou não? Ou dá um basta? No caso dessa nossa colega, ela deve dar um basta ou deve continuar insistindo nesse relacionamento de 7 anos? Porque ela passou 7 anos da vida dela infeliz. Ela deve continuar o resto da vida dela desse jeito? Eu acho que não. Todo mundo merece ser feliz. Deus fez para que todo mundo seja feliz. Relacionamento, quando não dá, segue. Até a própria Bíblia nos fala, quando 2 pessoas não estão mais em acordo, cada um deve seguir o seu rumo, cada um deve seguir seu caminho, porque vocês já não estão a andar junto.
A partir do momento que ele vai lá, dorme com as outras pessoas, fica com outras pessoas, ele pode trazer doença em casa, pode acabar com a sua vida. Existem várias e várias doenças, existem vários e vários espíritos que a pessoa vai recolher fora e traz dentro de casa. Hoje nós vimos famílias destruídas por conta disso. O pai saiu, foi ficar com uma outra moça, a moça tinha doença, vem em casa, transmite a doença para a esposa e assim a família acabou. Infelizmente isso está acontecendo, gente, está acontecendo. As pessoas não querem mais ficar só com o companheiro. Se você escolheu a sua esposa, se você escolheu o seu esposo, fica com essa pessoa. O que está te fazer ir buscar fora, que você não tem dentro? Se você não está achando o que você quer lá, o que está indo buscar lá fora, senta com a sua esposa, senta com o seu esposo, conversem e arrumem. Não coloca terceiros, quartos, sei lá, quintos, enfim. Outras pessoas que vão trazer outros ambientes, vão trazer outros espíritos, vão trazer outros climas, vão trazer separação, discórdia no meio de vocês. Valorize a filha alheia, respeita a filha alheia. Se você já não gosta mais dela, então chega na família da moça e fala: eu não quero mais ela. Para mim não dá mais, eu não consigo mais ficar com ela. Se separam, pelo menos ela vai voltar na família dela e assim as coisas vão seguindo. Ela não vai continuar mais infeliz, vai querer refazer a vida dela e assim as coisas vão andando. Essa de você ficar fingindo, você que fica fingindo que tá tudo bem, você que fica vivendo de aparência, cuidado com isso. Quando as coisas não estão bem, não estão bem. Se você vê nesse nível extremo, já são 7 anos, procura ajuda. Você que está nessa situação, nesse momento, pensa, vale a pena procurar ajuda ou vale a pena eu dizer um basta? Nessa situação, digo um basta ou eu continuo? Porque ele tá nem aí para você. É aquela pessoa que só vai valorizar depois que te perder. Quando vê que aquela trouxa que estava ali suportando ele, tudo que fazia, estava ali suportando, foi embora, já não aguentou mais. Ele vai entender que não, realmente essa era a minha mulher. Porque as amantes vão fazer que as amantes vêm, ficam, levam dinheiro, se divertem, mas não são mulheres para colocar em casa. Não são mulheres de casa, são mesmo mulheres que você fica com ele, porque pensa, a mulher que fica com um homem casado, qual é a mentalidade dessa pessoa? O que essa pessoa pensa, sabendo que eu tô com um homem casado, que ele tem filhos, existe uma esposa em casa esperando e eu tô aqui com ele? Acha que se ele deixar a esposa ficar com você, amanhã não vai te deixar para ficar com outra pessoa, com a outra amante? Homem que trai a sua esposa para ficar com a amante, larga a esposa para ficar com a amante, não vai ficar com a amante, porque é costume dele. Você que é amante, fica sabendo o homem que você está com ele, ou a mulher que você está com ele que é do outro, não vai ficar também com ele, ou com ela. Essa amante aí que você está com ele, também vai, ou ela vai te trair, ou você também vai procurar outro, porque é vosso costume. Essa coisa de mulheres, principalmente as mulheres, de aceitarem ficar com homens casados, é muito perigoso. Você sabe que ele tem mulher, você sabe que ele tem sua vida, tem sua família. Por que você vai aceitar ficar com alguém que já tem outra pessoa, tem família? Deus também te destinou com o teu. Espera mesmo no Senhor, espera. Você que gosta de ficar com os maridos alheios, você que gosta de estragar relacionamentos alheios, porque também tem homens que fazem isso. Existem homens que conquistam as mulheres casadas e falam que isso que você tem no dedo não é nada, é só um ferro que se você tirar, para mim eu não estou enxergando. Existem homens que conquistam mulheres casadas. As mulheres casadas também são conquistadas por homens de fora. Às vezes até o moço também é casado, mas está a conquistar outra casada. Aí vão fazer o zigue-zague. Mas está a conquistar também outra casada. Isso é um problema. A sociedade está mal. Por que isso? Você sobe no altar com o filho alheio. Você sobe no altar com o filho alheio. Jura amores
para sempre e depois no casamento começa a fazer isso. Um conselho para você que está passando por isso neste momento: analise e vê se realmente vale a pena você perder 7 anos da sua vida. São 7 anos, não são 7 meses ou 7 dias. São 7 anos vivendo infeliz, suportando, sendo manipulada em todo momento. Porque a pessoa comete, te manipula e você cai e vai pedir desculpa por uma coisa que você não fez. Agora a nossa amiga está sendo obrigada, coagida a pedir desculpa porque o marido engravidou. Um alerta, mulheres. Cuidado com as pessoas que gostam de manipular os outros. Homens, cuidado com as mulheres que gostam de manipular os homens. Existem muitos manipuladores, muitas manipuladoras. Hoje em dia, aquelas pessoas mesmo que mexem com a tua cabeça para se estudar, não sei lá o que, mesmo da mente, mexem com a tua cabeça de um jeito que você vai ser obrigada a fazer o que eles querem, o que elas querem que você faça. Você vai sentir-se coagida, vai ver que não, eu tenho que fazer. É aquela coisa, alguém tem que ser o maduro na história. Às vezes o maduro tem que saber a hora de se retirar. Às vezes o maduro tem que saber a hora de dar basta. Esse também é ser maduro no relacionamento. Saber dizer basta. Isso também é ser maduro no relacionamento. Saber a hora de se retirar. Isso também é ser maduro no relacionamento. Não é só ser maduro no relacionamento, é aquele que sempre procura apaziguar, que sempre procura colocar tranquilidade, harmonia em casa. Isso também é ser maduro. Mas também ser maduro no relacionamento é saber a hora de dizer chega, é saber a hora de dizer basta. Isso é ser maduro no relacionamento. Não é você viver suportando um relacionamento que você não está feliz. Não é você viver carregando uma cruz que você já deveria deixar há muito tempo. Não é viver carregando um relacionamento por aparência, porque talvez fora as pessoas acham que você é uma pessoa feliz. Durante 7 anos você continua sendo uma pessoa infeliz. Dentro do relacionamento, durante 20 anos você continua sendo uma pessoa infeliz. Não. O casamento não foi feito para sermos infelizes. O casamento foi feito para nós sermos felizes, complementar nossa felicidade. E para isso nós precisamos estar felizes, precisamos estar bem com nós mesmos, nós precisamos nos sentir em paz, nós precisamos nos sentir nós mesmos. Agora, quando você entra em um relacionamento e começa a te gerar problemas, começa a gerar ansiedade, começa a gerar doenças, é sinal de alerta que alguma coisa está errado e alguma coisa precisa ser arrumado ou alguma coisa precisa ser parado. Independentemente se você tem filhos, tem momentos que é para partir. Porque se você partir e deixar esses filhos, quem vai cuidar deles? Pensa nisso, pensa nos seus filhos neste momento. Já que ele não pensa em você, você pensa nos seus filhos, não pensa nele. Pensa, se você partir, quem vai ficar com esses filhos? Esse é o ponto. Então você precisa estar bem para os seus filhos, estar muito bem para todo mundo, para sua família, e deixa ele viver a vida dele. Porque quando você não está bem com você, não vai estar bem com seus filhos, não vai estar bem com Deus, porque você não está bem. E ninguém pode tirar a sua união, a sua conexão, a sua intimidade com Deus. Ninguém. A partir do momento que um casamento, um relacionamento está te impedir de você estar aberta para falar com Deus, estar em paz para você falar com Deus, é melhor você ligar o sinal de alerta e parar para ver o que está errado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. É uma história bem triste mesmo, mas acreditamos que Deus vai dar sabedoria para quem está passando por isso neste momento, que Deus ajude a achar a solução, a achar o caminho certo, para que essa pessoa volte a sorrir, para que essa pessoa volte a viver, que essa pessoa volte a ser feliz. Você que se tocou com essa história e já passou por isso, deixa aqui nos comentários, nos fala como é que foi você que passou por uma traição, como é que foi a superação, você perdoou, você esqueceu, porque sabemos que perdoar não é esquecer. Como é que foi? Como é que você conseguiu passar por isso? Deixa aqui nos comentários, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever, deixa aquele like que ajuda
muito, muito mesmo, me motiva, ajuda o canal a crescer, a entregar vídeo para mais pessoas. Assim, mais pessoas também vão achar esse conteúdo e vai ajudar também muitas pessoas. Então, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever. Estamos juntos, continua dando aquela força. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, se você quiser comentar aqui, dar um testemunho, se você já passou por isso, já foi traído uma vez, e como é que você conseguiu superar, como é que você conseguiu dar a volta por cima, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler e em responder. E é isso, então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tchau!